Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, no quarto domingo da Páscoa, vemos como ênfase o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida para que as ovelhas possam ter vida. Neste domingo, na primeira leitura, nós temos como ponto importante, tirado do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14 até o 43, e do 43 ao 52, que fala da pregação de Paulo em Antioquia, da Pisídia, orientação para o mundo pagão. Vemos aí uma grande orientação. A partir de Pentecostes, o Evangelho inicia seu caminho até os confins da terra. Paulo se dirige aos judeus na diáspora para diante da rejeição destes e anuncia o Evangelho aos pagãos, o que os judeus consideravam como uma traição da parte deles. Mistério, amados irmãos, da vocação de Paulo, o fariseu chamado para levar o evangelho aos pagãos. Vemos aí um grande desafio. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, diz São Paulo, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leveis a salvação até os confins da terra. Amados irmãos, devemos ser luz na vida dos outros. Desta mesma forma, amados irmãos, o Salmo nos ajuda a perceber ainda mais este sentido, quando fala para nós: sabei que o Senhor, só Ele é Deus, sabei que só Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho, somos o rebanho de Deus. Desta mesma forma, amados irmãos, também o livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, fala para nós da visão do Cordeiro, que é aquele que apacenta e conduz as fontes de água viva. Nesta segunda leitura, no meio de uma série de catástrofes, o visionário do Apocalipse situa uma visão da Assembleia Celestial dos Justos. O Cordeiro imolado é maior do que as forças negativas que assaltam o mundo. Quantas forças têm provocado destruição, discórdia na vida das famílias? Reúne seu povo de todas as línguas e nações. Os mártires são as primícias do louvor universal ao Cordeiro. Deste princípio, percebemos também, já lá no Evangelho, o Evangelho que aborda para nós o tema também do bom pastor, aquele que dá a vida. Vemos a proclamação de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30, os seguintes dizeres: naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E diz ainda o texto: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai.
Eu e o Pai somos um. Amados e amadas, esta é a última parte do tema do bom pastor em São João. O bom pastor, dando sua vida pelas ovelhas, lhes dá vida divina, eterna, que ninguém pode tirar-lhe e ninguém pode dar. Indica também a fonte desta sua força, a unidade com o Pai. Quem recebe sua vida entra nesta unidade. Peçamos esta graça de podermos, oxalá, sermos também sinal do amor e da paz. Bento XVI, numa de suas reflexões, diz o seguinte: rezemos para que cresça em cada paróquia e cada comunidade cristã a atenção pelas vocações e pela formação dos sacerdotes. Ela inicia na família, prossegue no seminário e inclui todos os que têm a solicitude pela salvação das almas. Que Deus nos ajude e que abençoe todos os sacerdotes, todos os bispos, todos os diáconos e o nosso Papa. Bom domingo.